Meus amados, hoje, dia 24 de fevereiro de 2025, segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus, descendo do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino e caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Queridos irmãos e irmãs, um trecho muito longo, mas para nos ensinar algo muito importante. Tudo é possível para quem tem fé. Eu costumo dizer que a fé, gente, ela é coisa, entenda que eu vou dizer aqui, coisa de gente doida, aos olhos do mundo. Por quê? A pessoa que tem fé, ela crê no impossível. E aquela pessoa que, por sua vez, segue só o seu raciocínio, ele vai dizer, essa pessoa é doida. Isso é impossível de acontecer. Mas lembremos que nós oramos a Deus e o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. E Jesus deixa isso claro. Tudo é possível para quem tem fé. Então nós vemos aqui que Jesus estava no Monte Tabor e ele desce com Pedro, Tiago e João. Jesus tinha acabado de se transfigurar. E aí a multidão toda corre até Jesus, conforme está aqui no texto, mas o Senhor vai perguntar aos discípulos, portanto aos apóstolos que tinham ficado ali, o que eles estavam discutindo com aquela multidão toda. E antes que eles respondessem, um homem grita lá, né, mestre, ele responde, melhor dizendo, mestre, olha, eu trouxe meu filho aqui, ele tem um espírito que o joga no chão, ele começa a espumar, ele range os dentes, ele fica completamente rijo. Gente, na realidade aqui, este menino é epilético. Então aqui o pai está se referindo às convulsões que o menino tinha. Agora nós precisamos entender que antigamente alguém talvez já deve ter ouvido a expressão lunático, porque se acreditava que a pessoa tinha esse problema devido às mudanças da lua. Então a lua mudava, aí ela tinha convulsão, tá? A medicina evoluiu muito, mas na época de Jesus se acreditava que isso era uma manifestação demoníaca, porque a pessoa se jogava no chão, muitas vezes rolava, espumava, ficava totalmente rígida, ou seja, dura, não se movimentava.
Então não se entendiam, não tinha a evolução que tem hoje dessa parte toda nossa, né, da psiquiatria, tudo isso daí, né, da parte da medicina. E aí, mas qual é o detalhe? Ele diz que trouxe o menino para que os discípulos expulsassem o demônio e eles não conseguiram. E aí eles vão tomar um tom de Jesus. Por quê? O Senhor vai dizer que eles são uma geração incrédula. Por quê? O Senhor está dizendo, ele diz assim, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Jesus está dizendo que vocês não viram já como deve ser feito? Eu já não ensinei, por que vocês insistem em fazer a coisa errada? E aí pede para trazer o menino. E exatamente quando o menino chega perto de Jesus, ele começa a ter uma convulsão. E é tão interessante essa cena, eu fico imaginando. Eu já falei para vocês que às vezes eu vou lendo o evangelho e eu vou imaginando a cena. O menino ali diz o texto que o menino começou a rolar e a espumar pela boca. E Jesus vira para o pai e pergunta, desde quando ele está assim? Ele vai ter um diálogo com o pai. Numa tranquilidade, porque ele sabia o que ia fazer. Não é que Jesus está desprezando o menino. Ele simplesmente está ali mostrando que ele sabe o que ele vai fazer. Que ele não precisa ter desespero, porque ele é o Senhor. E aí o pai responde que desde criança, uma hora ele cai no fogo, outra hora ele cai na água. Sim, porque a convulsão dá em qualquer momento. E aí o pai vai fazer uma súplica. Se podes fazer alguma coisa, tem de piedade de nós e ajuda-nos. Aí o Senhor fala, se podes? Se podes? Ou seja, eu posso. Por isso que você veio até mim. Tudo é possível para quem tem fé. Aí nós vemos que o pai diz, olha, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Parece que é contraditório. Se eu tenho fé, como é que eu tenho falta de fé? Ele está dizendo, eu acredito, Senhor, mas ainda minha fé não é tão madura quanto deveria ser. Porque, gente, a fé ela vai crescendo à medida que nós temos experiências profundas com o amor e a misericórdia de Deus. E ali, Jesus, quando ele percebe, olha que interessante, fala que quando Jesus percebeu que a multidão estava chegando, então estava ali provavelmente, porque estava o pai, ele pediu para trazer o menino até ele. Então ele não estava ali no meio da multidão. Aí quando Jesus percebe que a multidão está chegando, ele expulsa o demônio. Ele diz, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias, deixa o menino, nunca mais entres nele. E o menino, então tem, né, o demônio sacode o menino, ele dá um forte grito e sai. E aí o que é interessante? Chega a multidão. Como, gente, a multidão, aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus. Pensa uma frase mentirosa. Deus nunca ficou com um povão, com a multidão, né? Vox populi, vox dei, né? A frase em latim. A voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade. Porque eles chegam aqui, o que eles fazem? Nossa, o menino morreu. Olha o que eles vão falar. E aí Jesus toma o menino pela mão, levanta e o menino fica de pé. Quando entram em casa, aí imagina a comoção do povo ali, né? Quando eles chegam em casa, os apóstolos vão perguntar por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E o Senhor fala que essa espécie de demônio só pode ser expulsa através da oração. Não existe outra forma. Em São Mateus, que também narra esse trecho, ele fala oração e jejum. Aqui, São Marcos nos diz a oração. Ou seja, a intimidade com Deus nos faz vencer o demônio. Se o demônio nos vence, é porque nos falta intimidade com Deus. É muito comum, às vezes, as pessoas falam assim, ai, padre, vem aqui na minha casa dar uma bênção. Gente, bênção não é mágica. A bênção, ela sim, é como se eu pegasse, por exemplo, um cachorrinho que eu tenho em casa, eu dei um banho no cachorro porque ele estava todo enlameado, porque rolou na lama. Acabei de dar banho nele, solto, a hora que eu olho, ele está rolando na lama de novo. Então, a bênção é aquela, vamos dizer, aquela lavagem da nossa situação, mas a gente deixa depois a situação espiritual voltar ao que estava. Então, não, repito, não é mágica, é preciso conversão, é preciso mudança de vida. O padre vai e faz oração na sua casa, maravilha, mas se você não mudar de vida, não adianta nada. Então é preciso, para que o demônio não entre, que nós tenhamos intimidade com Deus, que nós tenhamos vida de oração
pessoal. Não é o outro que vai vir rezar por mim. Eu preciso rezar para que o inimigo não entre na minha vida. E, Senhor, nós queremos realmente hoje te louvar e bendizer, de forma especial por esse versículo, tudo é possível para quem tem fé. E nós pedimos como este homem, Senhor, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Diante das circunstâncias da nossa vida, Senhor, às vezes a nossa fé se abala, e às vezes abala de uma forma tão grande, que parece que quem é poderoso é o problema e não Deus. E a gente esquece muitas vezes que o Senhor é o Deus das coisas impossíveis. Então, que a nossa fé, Senhor, auxiliada pelo poder do Espírito Santo, cresça cada dia mais para a honra e glória do teu santo nome. Mãe querida, mais uma vez, pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.